Boa tarde. Boa noite! Oi, me chamo Ana Yara. Me chamo Gessiara. Meu nome é Fabrício. E o meu Ana Luísa. Somos alunos do terceiro ano A do Colégio Estadual Antônio Batista. E qual é o objetivo desse vídeo, hein, Fá? Bom, é apresentar a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor brasileiro Machado de Assis. O trabalho foi proposto pela professora Etelvina Queiroz, da matéria de Práticas Integradoras. E o nome desse trabalho, ele se chama Novas... Leituras. De novas? De velhas. Novas leituras de velhas literaturas. Isso! Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, essa obra ela foi escrita em 1881, pouco tempo antes da proclamação da República. Ela tem um caráter político porque o personagem Lobo Neves é diretamente envolvido nas questões políticas. Vamos falar um pouco sobre o autor. Quem foi Machado de Assis? Pois bem, o escritor Machado de Assis foi um autodidata, ou seja, ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler sozinho, em casa. Ele escreveu esse livro num período denominado e introduzido por ele como realismo. E ele abordava tanto o realismo naturalista e o realismo psicológico. Esse livro, especificamente, aborda o realismo psicológico, ou seja, há uma descrição psicológica dos sentimentos e também dos pensamentos dos personagens. O livro ele é dividido em duas partes, a parte da vida e a morte de Brás Cubas. Na parte da morte em especial, há uma característica bastante comum nas obras de Machado de Assis, que é a ironia, ou seja, ele aborda as questões com um tom irônico e sarcástico. Então, gente, agora vamos estar falando dos principais personagens dessa obra que foi tão importante para a literatura brasileira. O personagem principal, que é o narrador protagonista, é Brás Cubas. Ele narra sua história de uma forma muito irônica e sarcástica. Ele é muito sarcástico. No decorrer da história, ele não só é irônico e sarcástico, por conta que ele está narrando a sua própria morte, o seu próprio velório. Temos outro personagem também que é muito importante, que é Virgília, o grande amor de Brás Cubas. Virgília é uma moça muito bonita, e o pai de Brás Cubas vê ela como uma oportunidade de ele entrar para o campo político, para a carreira política. Mas não dá muito certo, por conta que Virgília escolhe casar com Lobo Neves, que é outro político, a gente vai estar falando sobre ele, e depois ela acaba se tornando amante de Brás Cubas. Como a gente já está falando de Lobo Neves ele foi um político, que tem uma carreira muito sólida, e ele também foi muito importante no livro. Porém, ele sofre esse adultério aí de Virgília com Brás Cubas. Também temos Eugênia, que foi uma moça, ela era coxa, um pouco defeituosa, mas ela não é tão importante na história, não. Ela só ganha um beijo de Brás Cubas e depois é meio que abandonada por ele. Também tem Ninololó. Ela é uma mulher, que uma das últimas possibilidades de casamento de Brás Cubas, só que também não dá muito certo, Brás Cubas não quer ela. Ela é cunhada da irmã de Brás Cubas. Também temos Marcela, que é uma jovem muito bonita, muito bela, só que ela é garota de programa. E o pai de Brás Cubas não apoia esse relacionamento entre eles, mas eles têm mesmo que um namoro, um caso, até Brás Cubas viajar para outro país para fazer faculdade. Também temos Dona Plácida. Dona Plácida, ela tem uma vida muito sofrida e ela é representante da classe média. Temos também Prudêncio, que é escravo da infância de Brás Cubas. Então, no decorrer desses personagens, o que a gente pode perceber? Que esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele retrata uma mistura, uma mesclagem de classes. Mas temos, em principal, a questão da elite, personagens da elite do século XIX. Mas também temos essas mesclagens, que é a questão de escravo e também da classe média. Outro personagem também muito importante foi Quincas Borba. Ele era um amigo muito fiel de Brás Cubas, um amigo muito fiel mesmo. E ele foi o conhecido por criar a filosofia do humanitismo. Que filosofia era essa? Era uma filosofia que era contra o humanismo da época, da escola literária. E o humanismo era aquilo que acreditava que o homem estava no centro do universo. Olá, pessoal! Hoje eu vou estar falando para vocês qual a importância do livro. Pois bem, o livro, a parte mais importante que a gente achou do livro é quando o narrador protagonista ele morre. Aí que ele percebe que ele poderia ter aproveitado a vida, que ele poderia ter feito mais coisas, que ele poderia viver os seus sonhos, fazer tudo o que desejava. Mas aí ele não aproveitou. Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês qual a mensagem que o livro deixa para o leitor. Então, o livro, ele conta a história de Brás Cubas e ele fala sobre a vida dele, o que ele poderia ter aproveitado.
Só que ele morreu e ele não pôde aproveitar a vida dele. Então, a mensagem que o do livro deixa para você é para você aproveitar a sua vida, para você dizer o que tem para dizer hoje, para fazer o que tem vontade hoje, para sonhar, para conquistar os sonhos. Então, aproveitar, pois o amanhã ele pode não existir. Aproveitar a vida hoje, pois não sabemos do amanhã. É muito forte, né? Mas então, é isso mesmo, é para você refletir sobre a sua vida e aproveitar hoje. Porque a vida ela é efêmera, ela é passageira e momentânea. Tudo aqui passa muito rápido. Aproveite o seu hoje. Pois bem, agora a gente vai apresentar o resumo da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, ele sempre foi um menino, assim, que se destacava. Não só pela sua inteligência, mas também pela sua traquinagem. Na sua infância, ele era muito levado. Ele fazia muitas, como eu posso dizer, maluquices, né? Se iguala ao menino maluquinho. Ele conta essa história só logo depois que ele morre, porque ele não tem mais aquele receio de emitir fatos que podem comprometer alguém. Ou seja, depois da sua morte, ele vai se desprender do mundo real e das preocupações que o mundo exercia nele. Então, contando a história dele, da infância, o livro divide em várias partes. Como o Fabrício falou, tem a infância dele, e aí vem a parte da adolescência, no qual ele tem seus amores. Um desses amores é Marcela, que é uma prostituta de luxo, que foi uma grande paixão dele. Depois disso, o pai dele percebe que isso não é uma relação que vai pra frente e manda ele pra estudar fora. Nisso que ele vai estudar fora, ele fica lá um bom tempo. Ele volta para o Brasil depois que sua mãe está prestes a morrer. E esse fato marcou muito ele, porque foi a perda de um ente querido. Depois disso, ele começa a viver sua vida como algo fútil, sem se importar com nada. E nisso ele retoma um amor que ele teve, que foi Virgília, porém ela já está casada. E nisso ele e Virgília começam um romance. E essa questão de adultério termina de uma forma trágica, de uma forma muito fria. E agora, Fabrício vai falar. O fechamento da obra, ele se dá na seguinte frase. Ele deixa explícito que a sua vida não foi tão bem aproveitada como ele queria. E na última frase, ou nas últimas frases do livro, ele deixa bem evidente, né? Assim, abre aspas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ou seja, ele não conseguiu aproveitar a sua vida do jeito que queria. Oi, gente, eu vou falar sobre a relação do livro com a atualidade. Como as meninas já falaram sobre o resumo do livro, ele trata muito na questão do adultério de Marcela e Virgília, que eles mantêm um romance, e essa questão de adultério hoje, até nos dias de hoje, é muito comum. Também, como já falou, uma das partes mais importantes do livro, que é a questão de refletir sobre a vida. Depois que Brás morre, ele vai passar a refletir sobre seus comportamentos, sobre as suas atitudes passadas. E também entra a questão de condutas e comportamentos, que ele reflete sobre seu comportamento de infância, que ele era uma criança, vamos dizer, pirracenta. Também fala sobre a questão humanitária, o livro. Quando o Brás, ele encontra Marcela, que era um dos seus amores de infância, de adolescência, e também fala isso de amores mal resolvidos, porque Marcela foi um grande amor de Brás. Brás, ele gastou, no livro fala que ele gastou tanto dinheiro com Marcela, e seu pai, nos inícios, eu não gostei. Não. Brás gastou tanto dinheiro com Marcela. No início, fala o livro que o pai dele começou a ajudar. Só que depois o pai dele viu que isso era uma coisa sem noção e mandou Brás para Coimbra. Como eu já citei, eu falei da questão humanitária, ela entra quando Brás ele reencontra Marcela, e Marcela tá com varíola. E nisso ele vai no leito de morte dela, e isso faz ele refletir sobre a questão de solidariedade. Também entra a questão da miséria, quando o Brás ele encontra um antigo amigo de infância, que é Quincas Borba, e ele é um mendigo, e Brás ele oferece ajuda para ele, só que nisso ele não quer a ajuda de Brás, ele só quer o dinheiro e acaba roubando um relógio dele. Mas depois disso, ao decorrer da história, ele vai ganhar uma herança e depois eles vão conseguir reatar a amizade. Também esse Quincas Borbas, ele falou da questão do humanitismo, que o homem não é o centro do universo, que também entra em questão.
Eu já falei de amores mal resolvidos, que o livro trata também, que são amores hoje na adolescência. É muito comum ter esses amores, as paixões da adolescência. E é isso aí. O livro é muito importante também hoje em vestibulares, é um dos livros mais usados. Como a gente vai citar ainda no final do vídeo, vai ter algumas questões de vestibulares. E é isso.